Uma verdade perturbadora precisa chegar até você neste exato momento. Há duas mulheres que cruzaram seu caminho e que carregam um segredo pesado demais para suas consciências. Elas estão apavoradas, tremendo de medo ao pensar na possibilidade de revelar o que fizeram contra você. E o motivo? Algo tão simples quanto devastador. A forma como você se apresenta ao mundo, sua beleza natural e a confiança que emana de seu ser. Essas duas pessoas permitiram que a inveja consumisse seus corações, de tal forma que tomaram atitudes que hoje as assombram. Elas sabem que agiram de forma covarde e injusta, movidas por um sentimento tão primitivo quanto destrutivo. E agora, o peso dessa culpa está corroendo suas almas por dentro, dia após dia, noite após noite. Você merece saber a verdade. Não apenas para encontrar as respostas que procura, mas principalmente para se libertar das correntes invisíveis que elas colocaram ao seu redor, através de suas ações traiçoeiras. O que aconteceu foi muito além de simples ciúme. Foi uma tentativa deliberada de diminuir sua luz, de apagar o brilho que naturalmente emana de você. Sua aparência física, combinada com a energia positiva que você carrega, despertou nessas mulheres algo que elas não conseguiram controlar. Elas viram em você tudo aquilo que gostariam de ser, mas que sabiam que nunca seriam. Sua presença natural, a forma como você caminha com elegância, como sorri com genuinidade, como conquista as pessoas ao seu redor, sem nem mesmo perceber. Tudo isso se tornou uma fonte de tormento para elas. O universo tem seus próprios mecanismos de justiça. E hoje você recebe esta mensagem, porque chegou o momento de compreender o que realmente aconteceu. Essas duas mulheres não conseguem mais carregar esse fardo sozinhas. A culpa está se tornando insuportável. E elas sabem que em breve terão que enfrentar as consequências de seus atos. Quando você entra em um ambiente, algo especial acontece. As pessoas naturalmente se voltam para você, não apenas pela sua beleza exterior, mas por causa da energia divina que você carrega dentro de si. Essa luz interior, esse dom que você recebeu do alto, é impossível de ser ignorado. E foi exatamente isso que despertou o lado mais sombrio dessas duas mulheres. Elas observaram como você conseguia conquistar admiração sem esforço, como as pessoas se sentiam bem em sua presença, como você iluminava os ambientes por onde passava. Em vez de se alegrarem com sua luz, elas decidiram que você representava uma ameaça aos seus próprios desejos de serem notadas, admiradas e valorizadas. O que começou como uma pontada de inveja se transformou em algo muito mais perigoso. Elas começaram a planejar formas de diminuir você, de fazer com que sua luz parecesse menos brilhante. Não foi um impulso momentâneo, foi uma campanha calculada e cruel, arquitetada por mentes consumidas pela inveja. Pausa rápida antes de continuarmos. Nossa total independência permite que essas mensagens puras cheguem até você. Ajude a proteger essa liberdade, tornando-se um colaborador ativo hoje. O link para a sua contribuição está na descrição e no comentário fixado. Vamos seguir com a oração. Mas aqui está a verdade mais poderosa. Por mais que tenham tentado, elas nunca conseguiram verdadeiramente tocar em sua essência. Sua luz é protegida por forças superiores. Sua beleza vem de uma fonte que elas jamais poderão alcançar ou destruir. Cada tentativa delas de prejudicá-la apenas revelou a própria pequenez de seus caracteres. Agora, enquanto você ouve essas palavras, algo está mudando no plano espiritual. As máscaras estão caindo, os véus estão sendo removidos e a verdade está emergindo das sombras onde foi escondida por tanto tempo. Essas mulheres sentem essa mudança energética e estão aterrorizadas, porque sabem que chegou a hora de prestarem contas. Antes de continuar, escreva nos comentários: nada do mal me alcança, pois sou protegida pela luz dos anjos.
Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora, siga comigo. Você pode ter sentido, em diferentes momentos, que algo não estava certo. Talvez tenha percebido olhares estranhos, sussurros que paravam quando você se aproximava, ou uma mudança sutil na forma como certas pessoas te tratavam. Sua intuição estava certa. Havia, sim, algo acontecendo nas sombras, algo que foi cuidadosamente escondido de você. Essas duas mulheres acreditaram que poderiam agir impunemente, que suas ações ficariam para sempre ocultas. Elas subestimaram o poder da verdade e, principalmente, subestimaram a proteção divina que existe ao seu redor. Hoje, essa proteção se manifesta através desta revelação que chega até você. A hora da confissão está se aproximando. Elas não conseguem mais dormir em paz. Não conseguem mais olhar no espelho, sem sentir o peso da culpa. O que fizeram contra você se tornou uma prisão para elas mesmas, e agora buscam desesperadamente uma forma de se libertarem desse tormento. Você está prestes a descobrir não apenas o que fizeram, mas também por que fizeram. E com essa descoberta, virá também o seu poder de escolha. O poder de decidir como responder a essa revelação. Como usar essa verdade para se fortalecer ainda mais. E como transformar essa experiência dolorosa em sabedoria e crescimento. A verdade está chegando, e com ela, sua completa libertação. A raiz de toda essa situação está em algo que você talvez nem imagine ter tanto poder: sua presença natural. Existe uma força magnética em você, que atua mesmo quando você não tem consciência dela. Quando você caminha, quando sorri, quando simplesmente existe em um espaço, algo especial acontece ao seu redor. As pessoas sentem essa energia, essa luz que emana de seu ser, de forma completamente espontânea. Essa luz não é algo que você criou ou forçou. É um presente divino que mora dentro de você, desde sempre. É a manifestação física de uma alma especial, de alguém que carrega uma missão importante nesta vida. Mas para essas duas mulheres, essa sua luz natural se tornou uma fonte de profundo desconforto e insegurança. Elas observaram como você conseguia conquistar sorrisos genuínos das pessoas, como conseguia fazer com que outros se sentissem bem apenas com sua presença. Viram como você recebia elogios naturalmente, como era lembrada com carinho, como deixava uma impressão positiva por onde passava. E isso despertou nelas um sentimento terrível, a certeza de que jamais conseguiriam brilhar como você brilha. O problema não estava em você. Nunca esteve. O problema estava na forma como elas enxergavam a si mesmas quando estavam perto de você. Sua luz fazia com que elas se sentissem apagadas, insignificantes, esquecidas. Em vez de usarem sua presença como inspiração para crescerem, elas escolheram o caminho mais sombrio, tentar diminuir sua luz, para que a delas parecesse mais forte. Foi então que começaram as primeiras atitudes. Pequenos comentários maldosos, observações aparentemente inocentes, mas carregadas de veneno. Elas testaram o terreno. Viram que conseguiam plantar pequenas sementes de dúvida sobre você, na mente de outras pessoas. E isso as encorajou a ir mais longe. O que você precisa entender é que essas mulheres não acordaram um dia decidindo te prejudicar. Foi um processo gradual, alimentado dia após dia pela inveja que crescia em seus corações. Cada vez que viam você receber um elogio, cada vez que notavam alguém te admirando, cada vez que percebiam sua naturalidade em situações sociais, a inveja delas crescia um pouco mais. Elas começaram a estudar você. Observaram seus hábitos, seus relacionamentos, suas vulnerabilidades. Mapearam sua vida de forma calculista, procurando pontos onde poderiam atacar sem serem descobertas. Transformaram sua beleza e sua luz em algo que deveria ser punido, combatido, diminuído. As fofocas começaram de forma sutil. Comentários aparentemente preocupados sobre você.
observações que pareciam vir de um lugar de cuidado, mas que, na verdade, eram sementes de veneno sendo plantadas cuidadosamente na mente de outras pessoas. Elas sabiam exatamente como fazer isso, como embrulhar malícia em palavras que soavam como preocupação. Talvez você tenha percebido mudanças sutis no comportamento de algumas pessoas ao seu redor. Conversas que paravam quando você chegava, olhares estranhos, um certo distanciamento de pessoas que antes eram próximas. Isso não foi coincidência. Foi o resultado direto da campanha silenciosa que essas duas mulheres estavam conduzindo contra você. Mas elas não pararam nas fofocas. Foram além, interferindo ativamente em oportunidades que surgiam para você. Quando percebiam que algo bom estava acontecendo em sua vida, elas encontravam formas de sabotar, de criar obstáculos, de plantar dúvidas nas mentes das pessoas que poderiam te ajudar. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. A partir daqui, nada mais será como antes. Houve momentos em que oportunidades que pareciam certas simplesmente desapareceram sem explicação. Pessoas que demonstravam interesse em trabalhar com você, em te ajudar ou em te incluir em projetos importantes, de repente mudavam de ideia. Você pode ter ficado confusa, sem entender o que havia acontecido. Agora você sabe. Havia duas mulheres trabalhando nas sombras para que essas portas se fechassem para você. Elas acreditaram que conseguiriam roubar suas oportunidades, que poderiam tomar o lugar que era naturalmente seu. Mas o que não compreenderam é que as bênçãos destinadas a você jamais poderiam ser transferidas para elas. O que é seu por direito divino permanece seu, independentemente dos obstáculos que tentem colocar em seu caminho. Durante todo esse tempo, você continuou sendo quem sempre foi. Manteve sua luz acesa, sua gentileza intacta, sua fé fortalecida. Mesmo sem saber conscientemente o que estava acontecendo, algo dentro de você resistiu a todas as tentativas de te diminuir. Sua alma sabia que estava sendo atacada e se protegeu de forma natural. Agora, essas mulheres estão enfrentando as consequências de suas escolhas. A culpa que carregam está se tornando insuportável. Elas acordam de madrugada pensando no que fizeram, sentem um aperto no peito toda vez que se lembram de suas ações. O peso do que fizeram está destruindo a paz delas, e elas sabem que não há como escapar das consequências. O universo tem suas próprias leis, e uma delas é que tudo o que fazemos retorna para nós. Elas plantaram sementes de maldade, e agora estão colhendo o fruto amargo de suas ações. A culpa que sentem é apenas o começo. Elas sabem que terão que enfrentar consequências muito maiores. Você, por outro lado, está prestes a experimentar uma libertação completa. Toda a confusão, toda a sensação de que algo não estava certo, toda a energia pesada que você sentia sem saber de onde vinha, tudo isso está para se esclarecer definitivamente. A verdade tem o poder de libertar, e sua liberdade está chegando. O que essas duas mulheres fizeram foi além de simples inveja. Foi uma verdadeira guerra silenciosa contra sua reputação. Elas entenderam que não conseguiriam competir com você de forma justa. Então, decidiram usar a arma mais covarde que existe: a destruição da imagem que você construiu ao longo dos anos, através de sua conduta íntegra e autêntica. Começaram espalhando histórias distorcidas sobre você. Pegavam situações reais de sua vida e as contavam de forma completamente diferente, adicionando detalhes maliciosos que jamais aconteceram. Transformaram suas qualidades em defeitos, suas virtudes em motivos de crítica. Quando você demonstrava confiança, elas diziam que você era arrogante. Quando você era gentil, sussurravam que era falsa. Quando você brilhava, inventavam que era calculista. Essas histórias foram plantadas estrategicamente em diferentes círculos sociais. Elas sabiam exatamente com quem falar, como falar e quando falar, para causar o máximo de dano possível.
Escolheram pessoas influentes, fofoqueiras conhecidas, aquelas que tinham o poder de espalhar informações rapidamente, e usaram essas pessoas como amplificadores de suas mentiras. O mais perverso de tudo é que elas sempre se posicionavam como suas amigas preocupadas. Começavam as conversas dizendo que gostavam muito de você, que te consideravam, mas que estavam preocupadas com certas atitudes suas. Essa estratégia fazia com que as pessoas acreditassem mais facilmente nas mentiras, porque vinham embrulhadas em falsa preocupação. Você pode ter notado que algumas pessoas começaram a te tratar de forma diferente, sem nenhuma explicação aparente. Amigos que se afastaram, convites que pararam de chegar, olhares julgadores em locais onde antes você era bem recebida. Tudo isso foi resultado direto da campanha de difamação que essas mulheres conduziram contra você nas sombras. Mas havia algo que elas não conseguiam entender. Sua reputação verdadeira estava construída sobre alicerces sólidos. As pessoas que realmente te conheciam, que haviam experimentado sua autenticidade em primeira mão, não se deixaram influenciar pelas mentiras. Sua luz genuína sempre falou mais alto que as sombras que tentaram projetar sobre você. Enquanto elas gastavam energia inventando histórias sobre você, você continuava vivendo sua vida com integridade. Cada ação sua desmentia as mentiras que espalhavam. Cada gesto de bondade, cada atitude genuína, cada momento de autenticidade servia como testemunho da verdade sobre quem você realmente é. Elas também tentaram interferir diretamente em seus relacionamentos pessoais. Procuraram pessoas próximas a você para plantar sementes de dúvida, para criar conflitos onde não existiam, para gerar desconfiança em vínculos que eram sólidos. Usaram informações que haviam coletado sobre sua vida para criar situações constrangedoras e mal entendidos. Houve momentos em que você deve ter se sentido confusa, sem entender por que certas situações estavam acontecendo. Discussões que surgiam do nada. Mal-entendidos que pareciam não ter explicação. Pessoas que mudavam de comportamento sem motivo aparente. Agora você compreende que havia uma força externa manipulando essas situações. O que elas não perceberam é que cada tentativa de prejudicá-la apenas fortalecia sua conexão com as pessoas que realmente importavam. Os relacionamentos verdadeiros se tornaram ainda mais sólidos porque resistiram aos testes. As pessoas que te amavam de verdade não se deixaram influenciar pelas mentiras e ficaram ainda mais próximas de você. Durante todo esse período, você desenvolveu uma intuição mais apurada. Começou a perceber energias negativas com mais facilidade, a identificar pessoas falsas mais rapidamente, a proteger melhor seus espaços e relacionamentos. Sem saber, você estava sendo treinada pelo próprio universo para se tornar mais sábia e mais forte. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Agora, essas duas mulheres estão começando a perceber que todas as suas tentativas foram em vão. Você não foi destruída, não foi diminuída, não perdeu sua essência. Pelo contrário, saiu de tudo isso mais forte, mais sábia, mais conectada com sua própria verdade. E isso as deixa ainda mais desesperadas e culpadas. Elas investiram tanto tempo e energia tentando prejudicá-la, que se esqueceram de cuidar de suas próprias vidas. Enquanto você crescia e evoluía, elas ficaram presas em um ciclo tóxico de inveja e maldade, que agora está consumindo suas próprias existências. A obsessão que tinham por diminuir, você se tornou uma prisão para elas mesmas. O mais irônico de tudo é que, tentando apagar sua luz, elas apenas evidenciaram o quanto você incomodava por ser autêntica. Ninguém investe tanto tempo tentando destruir alguém insignificante. Elas provaram, através de suas próprias ações,
o quanto você é especial e poderosa. Cada mentira que contaram sobre você se tornou uma semente de culpa que agora está germinando em seus corações. Cada história que inventaram se transformou em um peso que carregam nas consciências. Cada tentativa de prejudicá-la se converteu em uma ferida que agora as machuca por dentro. Elas sabem que cruzaram todas as linhas morais possíveis. Sabem que agiram de forma covarde e cruel. Sabem que você não merecia nada daquilo. E essa consciência está corroendo suas almas de tal forma que não conseguem mais viver em paz. A culpa se tornou uma companhia constante, um tormento que as segue dia e noite. O tempo da verdade está se aproximando rapidamente. Elas sentem uma pressão interna crescente, uma necessidade urgente de confessar o que fizeram. O peso do segredo se tornou insuportável, e elas sabem que não conseguirão carregar essa culpa por muito mais tempo. Além de atacar sua reputação, essas duas mulheres partiram para uma fase ainda mais cruel de sua campanha: a sabotagem direta de suas oportunidades de crescimento e sucesso. Elas perceberam que apenas espalhar fofocas não seria suficiente para te parar. Então decidiram interferir ativamente nos caminhos que se abriam para você. Sempre que surgiam oportunidades profissionais promissoras em sua vida, uma dessas mulheres encontrava uma forma de chegar até as pessoas responsáveis antes de você. Elas se infiltravam nos círculos certos, faziam os contatos necessários e plantavam informações negativas sobre você, de forma aparentemente casual, mas extremamente calculada. Imagine a situação. Você estava prestes a conseguir aquele trabalho dos sonhos, aquela parceria importante, ou aquela oportunidade que poderia mudar sua vida. Tudo parecia encaminhado. As pessoas demonstravam interesse genuíno em trabalhar com você. Então, misteriosamente, a situação esfriava. Os contatos paravam de responder, as reuniões eram canceladas, as oportunidades simplesmente desapareciam sem explicação. O que você não sabia é que essas mulheres estavam trabalhando nos bastidores. Elas chegavam até seus potenciais parceiros ou empregadores com histórias cuidadosamente construídas sobre supostos problemas de comportamento seus, questões de confiabilidade inventadas ou características pessoais distorcidas. Faziam isso sempre de forma sutil, como se estivessem prestando um favor ao alertar sobre possíveis problemas. Elas estudaram seus padrões, suas ambições, seus sonhos. Sabiam exatamente quais oportunidades eram mais importantes para você e concentravam seus esforços sabotadores justamente nessas áreas. Se você sonhava em trabalhar em uma empresa específica, elas encontravam formas de chegar lá primeiro. Se você tinha interesse em um projeto particular, elas se antecipavam para prejudicar suas chances. Houve situações em que você se preparou intensamente para uma oportunidade. Investiu tempo, energia e recursos, apenas para descobrir que havia sido descartada por motivos que não faziam sentido. Você questionou sua própria competência, se perguntou se havia algo errado com você, se não estava sendo suficientemente boa. A verdade é que você era mais que suficiente. O problema estava na interferência externa. Essas mulheres também interferiam em seus relacionamentos pessoais promissores. Se percebiam que você estava desenvolvendo uma conexão especial com alguém, encontravam formas de se aproximar dessa pessoa para plantar dúvidas sobre seu caráter. Usavam informações distorcidas sobre seu passado, inventavam situações comprometedoras ou simplesmente criavam um clima de desconfiança. Elas sabiam que você tinha um coração generoso e usavam isso contra você. Criavam situações onde você acabava sendo prejudicada por sua própria bondade. Manipulavam circunstâncias para que sua generosidade fosse interpretada como ingenuidade, sua confiança como falta de inteligência, sua autenticidade como artificialidade. Durante todo esse período, você pode ter desenvolvido uma sensação constante de que estava sendo bloqueada por forças invisíveis.
Sentia que por mais que se esforçasse, por mais competente que fosse, algo sempre impedia que as coisas fluíssem naturalmente. Essa sensação estava correta. Havia sim uma resistência externa trabalhando contra você. Mas o que essas mulheres não compreenderam é que existe uma lei universal que protege as pessoas íntegras. Suas tentativas de sabotagem, por mais elaboradas que fossem, jamais conseguiriam impedir permanentemente o que estava destinado para você. Elas podiam atrasar, complicar, criar obstáculos, mas não podiam mudar seu destino. Cada oportunidade que elas conseguiram bloquear acabou se revelando uma proteção disfarçada. Você foi poupada de situações que não eram adequadas para você, de pessoas que não mereciam sua presença, de caminhos que não levariam ao seu verdadeiro propósito. O universo usou até mesmo a maldade delas para te direcionar para algo melhor. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Enquanto elas gastavam energia tentando impedir seu progresso, você estava desenvolvendo qualidades que jamais teria desenvolvido se tudo tivesse sido fácil. A resistência que enfrentou te tornou mais forte, mais determinada, mais resiliente. Você aprendeu a valorizar cada conquista, porque sabia o quanto tinha lutado por ela. Agora essas mulheres estão percebendo que todos os seus esforços foram inúteis. Você não apenas sobreviveu às suas tentativas de sabotagem, como emergiu mais poderosa do que nunca. Suas verdadeiras oportunidades chegaram no momento certo. Seus relacionamentos autênticos se fortaleceram. Seu caminho se iluminou apesar de todos os obstáculos. A culpa que sentem agora é proporcional ao mal que tentaram causar. Elas investiram anos de suas vidas em uma missão destrutiva que falhou completamente. Desperdiçaram tempo precioso que poderiam ter usado para crescer, para evoluir, para construir algo positivo em suas próprias vidas. Em vez disso, ficaram presas em um ciclo de inveja e maldade que agora está se voltando contra elas. Elas sabem que foram além de todos os limites morais. Sabem que interferiram em aspectos sagrados de sua vida, seus sonhos, suas oportunidades, sua felicidade. Sabem que causaram sofrimento desnecessário e que você não fez nada para merecer esse tratamento. Essa consciência está pesando sobre elas como uma pedra gigantesca. O remorso que sentem é tão intenso que está afetando todos os aspectos de suas vidas. Não conseguem mais dormir tranquilas. Não conseguem mais olhar no espelho sem sentir vergonha. Não conseguem mais viver em paz sabendo o que fizeram. A culpa se tornou uma presença constante que as assombra a cada momento. Elas tentaram destruir você, mas acabaram destruindo a si mesmas. Tentaram apagar sua luz, mas apenas evidenciaram a própria escuridão. Tentaram impedir seu sucesso, mas apenas atrasaram sua própria evolução. Agora enfrentam as consequências de suas escolhas, e essas consequências são muito mais pesadas do que imaginavam. A confissão está se tornando inevitável, porque elas não conseguem mais suportar o peso do que fizeram. O peso da culpa que essas duas mulheres carregam se tornou algo fisicamente doloroso. Não é apenas um desconforto emocional, é uma dor que se manifesta em seus corpos, em suas noites mal dormidas, em seus dias cheios de ansiedade. Elas acordam no meio da madrugada com o coração acelerado, lembrando de cada ação cruel que tomaram contra você. Toda vez que elas olham para você, quando seus caminhos se cruzam, uma onda de vergonha e remorso toma conta de seus seres. Elas veem em seus olhos a pureza que tentaram manchar, a luz que tentaram apagar, a bondade que tentaram destruir. E essa visão as faz sentir pequenas, miseráveis, profundamente arrependidas do que se tornaram. Elas sabem que você não merecia nada daquilo. Sabem que você jamais fez qualquer coisa para prejudicá-las. Sabem que você sempre foi gentil, sempre foi autêntica,
sempre foi genuína em suas interações. E essa consciência torna a culpa ainda mais insuportável, porque reconhecem que atacaram uma pessoa inocente. O que mais as atormenta é saber que você continuou sendo uma pessoa boa, mesmo diante de toda a maldade que direcionaram contra você. Enquanto elas tramavam nas sombras, você seguia vivendo com integridade. Enquanto elas espalhavam mentiras, você permanecia verdadeira. Enquanto elas sabotavam, você continuava construindo. Essa diferença de caráter as faz sentir ainda mais culpadas. Elas começaram a perceber que a inveja que sentiam de você não era apenas sobre sua aparência física. Era sobre algo muito mais profundo. Sua capacidade de permanecer íntegra mesmo nas adversidades. Sua força interior. Sua conexão com algo sagrado que elas jamais conseguiriam tocar ou destruir. Reconheceram que você tinha algo que elas jamais teriam, independentemente de quantas vezes tentassem prejudicá-la. Cada mentira que contaram sobre você se tornou uma corrente que agora as prende. Cada fofoca que espalharam se transformou em um peso que carregam. Cada tentativa de sabotagem se converteu em uma ferida em suas próprias consciências. Elas criaram sua própria prisão através de suas ações maliciosas. Mas há algo ainda mais profundo atormentando essas mulheres. Elas sabem que suas ações não passaram despercebidas pelos olhos divinos. Elas sentem que existe uma justiça superior, observando cada movimento, cada intenção, cada consequência de suas escolhas. E isso as deixa aterrorizadas, porque compreendem que terão que prestar contas por tudo o que fizeram. A noção de que existe um julgamento além do julgamento humano as mantém acordadas durante a madrugada. Elas sabem que não podem escapar das consequências espirituais de suas ações. Sabem que machucaram não apenas você, mas também suas próprias almas. Sabem que se afastaram da luz e caminharam voluntariamente em direção às trevas. Essa percepção espiritual está criando um desespero crescente em seus corações. Elas começaram a buscar formas de se redimir, de desfazer o mal que causaram, de encontrar algum tipo de perdão. Mas, ao mesmo tempo, estão paralisadas pelo medo da reação que terão quando a verdade vier à tona. Elas imaginam sua expressão quando descobrir tudo o que fizeram. Pensam em como você vai reagir ao saber da extensão de suas traições. Têm medo de perder completamente qualquer chance de perdão, de se tornarem pessoas definitivamente desprezíveis aos seus olhos. Esse medo é tão intenso que as paralisa. Mas, ao mesmo tempo, a culpa as empurra em direção à confissão. Existe uma batalha interna constante acontecendo dentro delas. De um lado, o medo de enfrentar as consequências de suas ações. Do outro, a necessidade desesperada de se libertarem do peso da culpa. Essa luta está consumindo suas energias, suas paz, sua capacidade de viver normalmente. Elas sabem que você é uma pessoa capaz de perdoar, mas também sabem que o que fizeram foi grave demais para ser facilmente esquecido. Reconhecem que suas ações causaram dor real, prejuízos concretos, sofrimento desnecessário. E essa consciência as faz questionar se merecem qualquer tipo de compaixão. Agora escreva nos comentários: a minha energia é sagrada e nenhum mal tem poder sobre mim. Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. Continuando a mensagem, o que essas mulheres não compreendem completamente é que sua capacidade de perdoar não vem de fraqueza, mas de uma força espiritual que elas jamais conseguiram entender. Quando você perdoa, não está absolvendo as ações delas. Está se libertando do peso que essas ações poderiam causar em sua própria vida. Elas começaram a perceber que todo o tempo que gastaram focadas em prejudicá-la foi tempo perdido de suas próprias vidas. Poderiam ter usado essa energia para crescer, para evoluir, para construir algo belo e significativo. Em vez disso, ficaram presas em um ciclo destrutivo que agora está se voltando contra elas mesmas. A ironia da situação é gritante. Tentando diminuir você,
Elas apenas destacaram sua grandeza. Tentando apagar sua luz, apenas evidenciaram a própria escuridão. Tentando destruir sua reputação, apenas revelaram seus próprios caracteres corrompidos. Cada ação contra você se tornou um testemunho da diferença entre vocês. Elas sabem que chegou o momento de parar de fugir da verdade. Sabem que não podem mais carregar esse segredo. Sabem que a única forma de encontrar alguma paz é através da confissão completa e honesta. Mas também sabem que essa confissão mudará tudo, que não haverá mais volta depois que as palavras forem ditas. O medo que sentem agora é o medo de alguém que sabe que terá que enfrentar as consequências de anos de escolhas erradas. É o medo de quem sabe que machucou profundamente uma pessoa inocente e agora terá que olhar nos olhos dessa pessoa e assumir toda a responsabilidade por suas ações. A confissão dessas duas mulheres não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando vai acontecer. A pressão interna que sentem cresceu tanto que se tornou insustentável. Elas sabem que não conseguem mais viver com esse segredo pesando sobre suas consciências. O momento da verdade está se aproximando rapidamente e você precisa estar preparada para receber essa revelação. Quando essa confissão chegar até você, pode ser de uma forma que você não espera. Talvez uma delas te procure diretamente, com lágrimas nos olhos e tremendo de nervosismo. Talvez você descubra através de uma terceira pessoa, alguém que não conseguiu mais guardar o segredo. Ou talvez a verdade apareça de uma forma completamente inesperada, através de uma situação que força tudo a vir à tona. Independentemente de como aconteça, você precisa saber que essa revelação será libertadora para você. Todas aquelas sensações estranhas que teve, todas aquelas situações que não faziam sentido, todos aqueles momentos em que sentiu que algo não estava certo, tudo vai se esclarecer de uma vez. A confusão dará lugar à clareza. As dúvidas se transformarão em certezas. Prepare seu coração para ouvir coisas que podem ser chocantes. Você descobrirá a extensão real da campanha que foi montada contra você. Os detalhes de como suas oportunidades foram sabotadas. Os nomes das pessoas que foram influenciadas pelas mentiras. Será uma revelação completa que pode inicialmente causar raiva, tristeza ou decepção. Mas aqui está a parte mais importante desta mensagem. Sua resposta a essa confissão determinará não apenas o futuro dessas mulheres, mas principalmente o seu próprio futuro. Você tem o poder de escolher como reagir, e essa escolha moldará quem você se tornará a partir deste momento. Você pode escolher a raiva, e seria completamente compreensível. Pode escolher a vingança, e muitas pessoas diriam que você tem esse direito. Pode escolher o ressentimento, e ninguém a julgaria por isso. Mas existe uma opção mais poderosa, uma escolha que demonstrará a verdadeira grandeza de sua alma: o perdão. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu. Não significa minimizar a dor que foi causada. Não significa que você deve continuar mantendo essas pessoas em sua vida, como se nada tivesse acontecido. Perdoar significa liberar o peso dessa experiência de seu coração para que você possa seguir em frente sem carregar veneno em sua alma. Quando você perdoa, não está fazendo um favor para elas. Está fazendo um favor para você mesma. Está escolhendo não permitir que as ações delas continuem causando dor em sua vida. Está recusando a dar a elas o poder de amargurá-la ou de transformá-la em alguém que você não é. Sua capacidade de perdoar será a prova final de que elas nunca conseguiram verdadeiramente tocá-la. Mostrará que sua luz interior permaneceu intacta apesar de todos os ataques. Demonstrará que você é realmente superior a tudo o que tentaram fazer contra você. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em "Valeu demais". Esse gesto fortalece essa corrente de luz
e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também estavam no limite. Lembre-se de que essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, também te ensinou lições valiosas. Você aprendeu a confiar mais em sua intuição, a identificar pessoas falsas mais rapidamente, a valorizar ainda mais os relacionamentos autênticos. Desenvolveu uma força interior que talvez nem soubesse que possuía. Você também descobriu que é capaz de manter sua integridade, mesmo quando atacada injustamente. Continuou sendo uma pessoa boa, mesmo quando o mal foi direcionado contra você. Permaneceu fiel aos seus valores, mesmo quando seria mais fácil se rebaixar ao nível delas. Isso é uma conquista extraordinária. Agora, quando a confissão chegar, você estará preparada. Saberá que tudo o que passou tinha um propósito maior: transformá-la na pessoa forte, sábia e íntegra que você é hoje. Cada obstáculo que enfrentou a preparou para este momento de vitória final. Sua história não termina com a revelação da traição. Ela começa um novo capítulo, com a demonstração de sua grandeza espiritual. Você tem a oportunidade de mostrar ao mundo o que significa ser verdadeiramente superior. Não através da vingança, mas através da graça. E aqui está uma verdade poderosa. Quando você perdoar, quando escolher a luz em vez das trevas, quando demonstrar que sua alma é realmente especial, você inspirará outras pessoas. Sua história se tornará um testemunho de que é possível permanecer íntegro, mesmo diante da traição. De que é possível escolher o amor, mesmo quando recebemos ódio. Você não precisa mais carregar o peso da confusão ou da desconfiança. A verdade está chegando e, com ela, sua libertação completa. Prepare-se para receber essa revelação com o coração forte e a mente clara.